Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 2. A Idade de Ouro. Capítulo 4. Bernstein e o revisionismo. 1. O conceito de revisionismo. O termo revisionismo nunca foi definido com precisão, mas foi utilizado em um sentido mais amplo ou mais restrito segundo as circunstâncias. No comunismo atual, não é mais do que uma etiqueta arbitrária aplicada a qualquer grupo ou indivíduo que critique de alguma forma a política, o programa ou a doutrina de um determinado partido, mas no início do século o revisionismo constituiu um fenômeno específico, ainda que de contornos imprecisos, no socialismo do centro e do leste da Europa. O termo revisionismo designava aqueles escritores e figuras políticas que, ainda partindo de premissas marxistas, chegaram gradualmente a pôr em questão diversos elementos da doutrina, e em especial as predições de Marx acerca do desenvolvimento do capitalismo e da inevitabilidade da revolução socialista. Os revisionistas não eram pessoas que abandonavam completamente o marxismo ou que nunca haviam sido marxistas, mas eram aqueles que tentavam modificar a doutrina tradicional ou que afirmavam que alguns de seus traços essenciais já não eram aplicáveis à sociedade atual. Jean Jaurès, por exemplo, raramente foi considerado revisionista, pois nunca se propôs ser um marxista ortodoxo em sentido alemão. Posteriormente o termo também foi aplicado àqueles que tentaram complementar o marxismo com ideias kantianas. Entretanto, em geral o revisionismo foi um fenômeno típico dos partidos que insistiam em sua fidelidade à teoria de Marx, em especial os da Alemanha, Áustria e Rússia. Estritamente falando, o revisionismo foi considerado como uma posição teórica, mas sua articulação em Bernstein no final do século passado foi precedida por diversas tendências políticas convergentes. O primeiro sinal da crise revisionista no interior do partido alemão surgiu por volta de 1890, na discussão da questão agrária. No Congresso de Frankfurt de 1894 o líder social-democrata Georg von Fomer, a 1850-1922, afirmou que o partido devia defender os interesses dos camponeses e dos trabalhadores. Isto parecia ser uma questão puramente tática, mas envolvia um ponto essencial da teoria. Os ortodoxos, seguindo Marx e Engels, pensavam que, sob o capitalismo, a agricultura devia desenvolver-se em linhas gerais da mesma forma que a indústria, isto é, que cada vez um número menor de proprietários seria dono de um número maior de terras, e que os pequenos proprietários agrícolas tenderiam a desaparecer paulatinamente. Por esta razão, Kautsky e todos os que pensavam como ele não eram partidários de defender a causa dos pequenos agricultores, que estavam destinados a extinguir-se como classe e eram reacionários aos olhos da história. Entretanto, isto significava que os socialistas nunca poderiam contar com o apoio do campesinato, fato que os debilitava consideravelmente em termos eleitorais, especialmente quando a maioria dos camponeses prussianos aliou-se aos Junkers reacionários contra a burguesia. Mas não se tratava apenas de uma questão tática, era também uma questão de saber se realmente ocorria a esperada concentração da agricultura. Eduard David, a 1863-1930, um socialista especialista em questões agrárias, afirmou que não era assim, e que a granja familiar era a forma ideal de produção rural. Kautsky discordou em ambos os pontos, mas muitos anos depois afirmou que David tinha razão ao sustentar que não havia um processo necessário de concentração na propriedade da terra. Entretanto, logo ficou claro que as predições de Marx relacionadas com a indústria e a agricultura podiam ser postas em dúvida. A doutrina tradicional era a de que o capitalismo implicava uma crescente polarização de classes e concentração de capital, a ruína dos pequenos proprietários e a proletarização das massas, e que isto era um processo irrevogável. Todas as reformas no marco do capitalismo eram superficiais e instáveis, e a principal tarefa dos socialistas consistia em organizar suas forças para o futuro conflito revolucionário. Entretanto, o crescimento dos partidos socialistas de massas, os êxitos parlamentares e as reformas sociais fizeram com que uma grande parte dos líderes entendesse sua tarefa em termos da obtenção de vantagens imediatas para a classe trabalhadora, perdendo de vista a perspectiva de uma decisiva batalha final. Esta atitude reformista já estava bastante difundida no socialismo prático antes que Bernstein lhe desse uma base teórica. Em especial destacou-se a trajetória do socialismo inglês, que carecia de uma doutrina revolucionária mas havia obtido êxitos inequívocos no transcurso dos anos. Desta forma, a doutrina revisionista, quando foi introduzida, caiu em terreno fértil entre os líderes de partidos e sindicatos. Seu revisionismo prático tinha vários motivos e assumiu diversas direções. Os parlamentares interessavam-se pela possibilidade de estabelecer alianças com forças não socialistas para fins eleitorais ou reformistas, e todas estas alianças eram suspeitas do ponto de vista ortodoxo. Os representantes locais de partidos e sindicatos estavam menos interessados na tática eleitoral, mas em geral também eram indiferentes ao fim último do socialismo e a todo o aspecto teórico do programa do partido.
Entre os líderes que pensavam desta forma cabe citar Ignaz Auer, 1846-1907. Outros, como Scipio e Heine, puseram em questão o programa antimilitarista e anticolonial do partido sobre a base do nacionalismo e da crença em que um exército forte e a aquisição de colônias e mercados serviam aos interesses do proletariado alemão. Em geral, a base prática desta vaga formulação do revisionismo era a de que os socialistas deviam construir por graus a nova sociedade, concentrando-se nos progressos cotidianos e não se limitando a esperar a revolução. As teorias de Bernstein nunca teriam tido um efeito tão decisivo se não houvessem constituído a cristalização de ideias que já estavam no ar. 2. Informação biográfica. Eduard Bernstein, a 1850-1932, nasceu em Berlim, onde seu pai trabalhava como maquinista. Seus pais eram judeus não praticantes. Depois de deixar o instituto, ainda jovem, trabalhou em um banco de 1869 a 1878. Em 1872 filiou-se ao partido de Eisenach e tomou parte no Congresso de Gotha de 1875. Durante algum tempo foi partidário da filosofia de Dühring, mas desenganou-se por causa da intolerância dogmática e do antissemitismo deste. O anti-Dühring de Engels, a 1878, converteu ao marxismo, passando a ser um zeloso expositor da ortodoxia entendida ao modo da época. Após a promulgação das leis antissocialistas transferiu-se para Lugano e depois para Zurique como secretário de Karl Rohrbeck, um rico alemão que, embora não fosse marxista, simpatizava com os social-democratas e os ajudava financeiramente. Em Zurique, Bernstein escreveu para o Social-Demokrat, periódico do qual foi editor entre 1880 e 1890. Ali conheceu Kautsky, que viera de Viena com a ajuda de Rohrbeck e dos socialistas russos émigres. O Social-Demokrat era um periódico revolucionário ortodoxo que desempenhou um importante papel na manutenção da continuidade do partido em condições de legalidade ou semi-legalidade. Em 1880, Bernstein acompanhou Bebel a Londres onde conheceu Marx e Engels. Em 1884 visitou novamente Engels, com quem manteve uma viva correspondência, que Bernstein só publicou em 1925. Em 1887 publicou em Zurique uma obra sobre os cartistas, de Chartisten-Bewegung in England. Em meados de 1888 foi deportado da Suíça e transferiu-se para Londres. Durante os anos seguintes foi um dos melhores amigos de Engels, e também o executor de sua vontade. Bernstein permaneceu na Inglaterra até o início de 1901. Sua permanência neste país modificou substancialmente suas ideias acerca do marxismo e da filosofia socialista, esteve muito influenciado pelos fabianos, com os quais manteve estreito contato. Sua experiência da situação da Inglaterra convenceu-o de que a ideia de um colapso de uma vez por todas do capitalismo era uma ilusão doutrinária, e de que os socialistas deviam depositar suas esperanças em reformas sociais graduais e na socialização resultante da pressão democrática. Estas conclusões logo tomaram a forma de um sistema em que se modificaram muitas das premissas filosóficas e políticas do marxismo. A crítica de Bernstein tinha muito em comum com o cateder-socialismos de Brentano, Schulze-Gewernitz e Zombach, que tentavam unir socialismo e liberalismo e confiavam na legislação social como meio de reforma mais do que em um salto qualitativo do capitalismo ao socialismo. Bernstein expôs suas ideias em diversos artigos intitulados Os Problemas do Socialismo, que apareceram em Die Neue Zeit no final de 1896 e posteriormente no livro de Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, 1899, que se converteu no texto fundamental do revisionismo e em objeto de inúmeras polêmicas. Bernstein respondeu aos primeiros ataques em uma carta ao Congresso do Partido realizado em Stuttgart, ao qual não pôde comparecer por estar respondendo a processo na Alemanha. Suas ideias foram denunciadas neste congresso por Kautsky, Clara Zetkin e Rosa Luxemburg, e logo todo o movimento social-democrata europeu viu-se envolvido em um debate que levou finalmente à cristalização de duas tendências opostas. Apesar da sucessão de resoluções e condenações antirrevisionistas, e embora Bernstein encontrasse a oposição da maioria dos líderes do partido, sua influência crescia cada vez mais no interior do partido e dos sindicatos. Bernstein voltou à Alemanha em 1901, e foi eleito para o Reichstag em 1902, como deputado por Breslau. Deixou de colaborar em Die Neue Zeit, mas escreveu com frequência para o Sozialistische Monatsheft, editado desde 1897 por Julius Bloch, que se converteu no principal órgão teórico do reformismo. Não foi expulso do partido, somente um pequeno grupo de radicais pressionou, sem êxito, pela expulsão dos revisionistas, e com o tempo seus partidários conseguiram posições cada vez mais influentes na administração do partido. A partir de então Bernstein dividiu sua atividade entre o trabalho parlamentar, foi deputado do Reichstag de 1902 a 1918, e posteriormente de 1920 a 1928, seu trabalho de escritor e a publicação de livros.
Em Londres havia publicado obras de La Salle e posteriormente apareceu em Berlim uma edição completa em 12 volumes. Aprovou o programa para uma greve política de massas, Der politische Massenstreik und die politische Lage der Sozialdemokratie in Deutschland, 1905, escreveu uma história em 3 volumes do movimento operário berlinense, Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung, 1907 a 1910, colaborou com Bebel na publicação em 4 volumes da correspondência de Marx e Engels e fundou e editou o periódico Dokumente des Sozialismus, 1902 a 1905. Criticou cada vez mais abertamente o marxismo e alguns anos antes de 1914 estava mais próximo dos reformadores liberais do que dos marxistas. Durante a guerra pertenceu à minoria antibélica do partido e uniu-se ao USPD junto com Kautsky e Haase. Após a guerra voltou a unir-se ao SPD e tomou parte na redação de seu primeiro programa. Foi o verdadeiro fundador da ideologia social-democrata na concepção geral deste termo durante as 2 guerras mundiais, em oposição ao comunismo. Morreu em Berlim. 3. As leis da história e a dialética. Na opinião de Bernstein, a desgraça da teoria marxista havia sido derivar do hegelianismo. Marx, pensava ele, nunca se havia despojado da tendência hegeliana de fazer deduções acerca das condições sociais a partir de esquemas dialéticos abstratos e a priori, com insuficiente consideração pelos fatos reais. Isto havia levado a acreditar no determinismo histórico e no governo da história por um único fator, em relação ao qual os seres humanos eram meros instrumentos ou órgãos. Engels, entretanto, havia atenuado bastante as fórmulas originais do materialismo histórico por sua doutrina das causas últimas, que supunham a existência de causas imediatas no desenvolvimento histórico. Quanto mais numerosas e variadas fossem estas, menos absoluto seria o predomínio das causas últimas. Isto era confirmado pela experiência, na multiplicidade de forças que afetavam a sociedade e limitavam o âmbito da necessidade e permitia aos seres humanos exercer uma crescente influência sobre os processos sociais. Reconhecido isto, o marxismo já não podia ser considerado como uma doutrina puramente materialista, e menos ainda como uma doutrina segundo a qual a história era governada absolutamente pelo fator econômico. O próprio Marx merecia reconhecimento por haver mostrado a importância das mudanças de tecnologia e dos métodos de produção para a compreensão da história. Hegel também era o responsável pelo elemento blanquista do marxismo, a crença na revolução total e no papel criador da violência política. O Manifesto Comunista não fazia menção de François-Noël Babet entre os autores cujas ideias criticava. O discurso ao Comitê Central da Liga Comunista de março de 1850 era de inspiração blanquista, e parecia supor que a vontade da revolução e a organização do terrorismo eram suficientes para proporcionar a força motriz de um levante socialista. Em geral, Marx havia tentado encontrar um compromisso entre 2 tradições socialistas. A primeira era construtiva e evolutiva, e havia se desenvolvido na literatura utópica e nas seitas socialistas e associações de trabalhadores do século XIX, e tinha como objetivo a emancipação da sociedade por meio de um novo sistema econômico. O segundo princípio era destrutivo, conspiratorial e terrorista, e sua finalidade era transformar a sociedade pela expropriação política das classes dirigentes. O marxismo era mais um compromisso do que uma síntese destes 2 princípios, e o pensamento de Marx oscilava entre eles, apresentando diferentes aspectos em diferentes ocasiões. A ideia de Bernstein de que era preciso culpar Hegel pelos elementos blanquistas do marxismo era, como se pode ver, contrária à de Plekhanov. Este último afirmava que a tradição de Hegel, com sua tendência antiutópica e sua ênfase na lógica natural da história, era a arma mais eficaz contra o aventureirismo político, a tática conspiratorial blanquista e a expectativa de uma passagem definitiva ao socialismo, antes que houvessem amadurecido as relações de produção sob o capitalismo até o ponto em que fosse possível uma mudança orgânica. Outro defeito da filosofia de Marx era, segundo Bernstein, sua teoria do valor, que sugeria que o valor definido pelo tempo de trabalho era um fenômeno real que governava os termos da troca e não um mero instrumento explicativo. O valor em sentido marxiano era não mensurável e era, no máximo, um instrumento conceitual abstrato, e não uma realidade econômica. Engels havia afirmado que na Idade Média os bens ainda eram trocados segundo seu valor, mas Parvus havia mostrado que mesmo então existiam diversos fatores que limitavam o efeito do valor sobre os preços. A lei do valor era válida apenas nas sociedades primitivas. A verdade ou erro da teoria de Marx neste aspecto não era essencial para a análise da mais-valia, mas aqui mais uma vez a doutrina era errônea, em não identificar a taxa de mais-valia com a taxa de exploração dava a impressão de que a primeira era o índice da injustiça social. Isto era incorreto, pois o padrão de vida dos trabalhadores não estava diretamente relacionado com a taxa de mais-valia, podia ser ínfimo quando a taxa fosse baixa ou comparativamente elevado embora fosse muito alta. Além disso, o socialismo não podia justificar-se pelo fato de que os salários não fossem iguais ao valor total do produto, pois nunca poderiam sê-lo.
Em seus últimos artigos, Bernstein discutiu ainda mais enfaticamente a teoria do valor desenvolvida em O Capital. A ideia de que a definição de valor de Marx era um instrumento expositivo e não um fenômeno social real havia sido formulada anteriormente por Schmidt e Zombart, e em sua obra principal Bernstein soma-se a esta crítica. Posteriormente foi mais além e afirmou que o valor em sentido marxiano não existia, o preço era a única realidade econômica, e as mercadorias tinham um valor porque tinham um preço. Marx havia subestimado o valor de uso das mercadorias, e seu conceito de valor era inútil porque não era quantitativo, e uma das razões disto era que é possível medir a quantidade de tempo de trabalho mas não sua intensidade. A crítica de Bernstein da base filosófica do marxismo e de sua derivação do hegelianismo é extremamente sumária. De fato parece não haver conhecido da obra de Marx mais do que o que pôde reter das absurdas simplificações de Engels. Nisto não estava só entre seus contemporâneos, os marxistas não conheciam quase nada de Hegel e a contribuição deste para a cosmovisão marxiana era reduzida a 4 trivialidades ou então ignorada. Labriola e Plekhanov figuravam entre os poucos que mencionavam a dependência de Marx em relação a Hegel, mas a ideia de Plekhanov acerca de Hegel era irreconhecível por excessivamente simplificada. Entretanto, a tendência geral da crítica de Bernstein a Marx está clara. É um ataque a todos os sistemas especulativos que se propõem explicar a história por um único princípio abstrato e a mentalidade filosófica que, em vez de estudar as tendências econômicas empíricas, subordina tudo à espera de uma enorme mudança qualitativa que há de transformar e salvar o mundo. Bernstein não se propôs mostrar que era fiel às ideias de Marx e criticou abertamente o que considerava o elemento negativo do marxismo, a crença em esquemas históricos especulativos e no advento do socialismo como ruptura completa com toda a história anterior da humanidade. 4. A revolução e um fim último. A crítica dos erros hegelianos do pensamento de Marx não teria sido por si mesma uma grande ameaça à ideologia do partido, mas o peso do ataque de Bernstein estava em outro lugar. Bernstein afirmou que as predições de Marx acerca da concentração de capital eram errôneas, assim como também o era a teoria da polarização das classes e a ideia de uma única mudança revolucionária que aboliria a ordem existente. Segundo ele, a tarefa da social-democracia era socializar gradualmente as instituições políticas e a propriedade, e o partido já havia aceitado isto na prática, ainda que não tivesse coragem para descartar a velha e honrosa teoria revolucionária. Esta era em essência a doutrina revisionista, claramente incompatível com a letra e o espírito do marxismo e com a parte teórica do programa do partido. As afirmações de Marx acerca da queda da taxa de lucro, da superprodução, das crises, da concentração e da destruição periódica do capital baseavam-se indubitavelmente nos fatos, mas ignoravam ou subestimavam as tendências contrárias existentes no capitalismo. A concentração das empresas não era o mesmo que a concentração da riqueza, a primeira realmente ocorria, mas não a segunda. Graças ao sistema das sociedades anônimas, o crescimento dos grandes interesses industriais não significava o correspondente crescimento das grandes fortunas. Pelo contrário, aumentava o número de proprietários, tanto em termos relativos quanto absolutos. Assim, se a perspectiva do socialismo dependia da concentração de capital, a social-democracia estaria lutando contra um processo econômico objetivo. Entretanto, na realidade, as possibilidades do socialismo não dependiam da validade da teoria da concentração. Como Bernstein assinalou em sua carta dirigida ao Congresso de Stuttgart, afirmar que o número de trabalhadores aumentava não significava justificar o sistema vigente. O decisivo para o socialismo não era a concentração da riqueza, mas a produtividade do trabalho. Se o aumento do número de proprietários atuava como um freio sobre as forças produtivas, este aumento não era favorável ao socialismo, entretanto, era preciso reconhecer este aumento como um fato, qualquer que fosse sua significação social. Da mesma forma, também eram errôneas as predições acerca da polarização das classes. Pelo contrário, à medida que a tecnologia e a organização da sociedade produziam uma classe média mais numerosa, a estratificação da sociedade tornava-se cada vez mais complexa. Por isto era desesperançado e utópico confiar no socialismo como resultado da abolição da classe média pelo capital. À medida que aumentava rapidamente a classe dos técnicos e funcionários, tendia a diminuir a proporção do proletariado na população total. Tampouco a propriedade rural tendia a concentrar-se em menos mãos. A perspectiva do socialismo não dependia de uma grande crise que produzisse o desmoronamento do capitalismo. Estas crises eram cada vez menos prováveis, pois o capitalismo era progressivamente capaz de adaptar-se às dificuldades do mercado. A crença de muitos socialistas de que as crises se deviam ao baixo consumo das massas era incorreta e contrária às ideias de Marx e Engels. Sismondi havia antecipado esta ideia, e, depois dele, Rodbertus, mas o próprio Marx havia assinalado que as crises costumam ocorrer em momentos de alta salarial.
Entretanto, o volume 3 de O Capital descrevia as crises como resultado de um conflito entre a capacidade aquisitiva das massas e a necessidade do capitalismo de melhorar e aumentar as forças produtivas. Mas o desenvolvimento do comércio mundial havia aumentado enormemente a capacidade de reação do capital às crises locais mediante a mobilização do crédito em curto prazo. Os mercados estrangeiros cresciam intensivamente mais do que extensivamente, e não havia razão para prever um fim absoluto deste crescimento. Rosa Luxemburg havia afirmado que a teoria de Marx se referia às crises de diminuição, enquanto as crises conhecidas haviam sido crises de crescimento, mas se isto fosse assim, resultaria que a teoria das crises de Marx teria um significado diferente daquele que ele mesmo lhe atribuiu, e também que era uma mera dedução especulativa não confirmada pela evidência. Igualmente, o complexo sistema de créditos, cartéis e impostos protecionistas que ajudavam a manter a exploração era também um antídoto eficaz contra as crises e descartava a esperança de um cataclismo econômico. Segundo Marx, duas eram as condições principais do socialismo, em um alto grau de socialização do processo de produção capitalista e a força política do proletariado. A primeira destas condições, segundo Bernstein, estava longe de cumprir-se. Quanto à segunda, era preciso esclarecer se o partido esperava alcançar o poder mediante as instituições eleitorais democráticas ou através da força revolucionária. As tendências básicas do desenvolvimento social não eram favoráveis às esperanças de uma revolução. Ao contrário das predições, as funções sociais iam diferenciando-se progressivamente, tanto em geral quanto no interior da classe trabalhadora. Também havia sido refutada a teoria segundo a qual, sob o capitalismo, a situação dos trabalhadores era desesperada e não podia experimentar progresso real algum. Nesta questão, o ponto de vista de Marx não era consistente e ainda reconhecendo a existência de tendências que podiam limitar a exploração e melhorar a sorte dos assalariados, ignorava-as com frequência por serem incompatíveis com suas teorias a priori. Na atualidade não havia motivo para esperar que se intensificassem os antagonismos de classe por causa do aumento da exploração e da pobreza. Mais uma vez mais, a perspectiva do socialismo não dependia desta expectativa e dependia da crescente produtividade social resultante do progresso em geral e da maturidade moral e intelectual da classe trabalhadora. O socialismo era um processo gradual de socialização com a ajuda das instituições democráticas e da força do proletariado organizado. A democracia não era simplesmente uma arma na luta política, mas um fim em si mesma, a forma na qual o socialismo haveria de tornar-se realidade. Não era uma solução automática de todos os problemas sociais, mas sim um poderoso e necessário instrumento de progresso. Uma vez que o movimento social-democrata havia afirmado sua posição sobre bases parlamentares, já não fazia sentido falar de uma ditadura do proletariado. Tampouco se tratava de que a classe trabalhadora construísse o socialismo mediante o uso da força contra o restante da sociedade, pelo contrário, os socialistas deviam tentar interessar a pequena burguesia e o campesinato em seu programa. O caminho correto era tirar partido da crescente influência da social-democracia nas instituições do Estado a fim de reformar a organização da economia, superar os obstáculos à produção cooperativa, assegurar o direito das organizações sindicais ao controle da produção e estabelecer medidas antimonopolistas e garantias de emprego. Se isto se cumprisse, não importaria que a produção estivesse apenas parcialmente socializada. As empresas privadas socializar-se-iam elas mesmas gradualmente. Uma única conversão total à propriedade pública suporia desperdício e terror em grande escala. Isto não significava, Bernstein insistia, que a revolução estivesse, abre aspas, proibida, fecha aspas, e as revoluções eram processos espontâneos e elementares que ninguém podia deter. Mas uma política de reformas não era diferente neste aspecto. O importante era reconhecer que o partido trabalhava de fato para a transformação socialista da sociedade mediante reformas democráticas e econômicas, e devia ter suficiente energia para mostrar sua verdadeira missão. Por exemplo, Bebel negava a acusação de que o partido tentasse utilizar a violência política. Kautsky havia esboçado um programa agrário reformista e no Reichstag o partido havia exigido o estabelecimento de tribunais arbitrais. De qualquer forma, as ameaças de força e de greves não eram o tipo de ação mais eficaz. Os trabalhadores ingleses haviam conquistado seus votos não nos dias revolucionários do cartismo, mas ao aliarem-se ao setor radical da burguesia. Bernstein resumiu esta atitude em uma fórmula que se tornou famosa como alvo de ataque da ortodoxia, abre aspas, o que geralmente se chama o fim último do socialismo não é nada para mim, o movimento é tudo, fecha aspas. Em sua carta ao Congresso de Stuttgart explicou isto da seguinte forma, e na atualidade o partido não deve confiar em um grande cataclismo, mas na ampliação gradual dos direitos políticos dos trabalhadores e de sua participação nos órgãos econômicos e administrativos. A conquista do poder e a socialização da pobreza não são fins, mas meios. Entretanto, Bernstein, em sua obra principal, explica-se de forma diferente.
Marx, disse, havia escrito que a classe trabalhadora não dispõe de uma utopia já preparada que deva estabelecer-se por decreto, não tem ideais arbitrariamente fixados, sabe que sua emancipação exigirá longas lutas e muitos processos históricos, que haverão de mudar as circunstâncias e também as pessoas. Devemos pôr em ação os elementos da nova sociedade já desenvolvidos sob o capitalismo. O apego às utopias tradicionais é nocivo ao progresso social, pois desvia a atenção das reformas viáveis pelas quais devemos lutar. Como se pode ver, a fórmula de um fim não é nada, o movimento é tudo ou não está muito clara e distorce a ideia de Marx na qual está baseada. Em A Guerra Civil na França e a Ideologia Alemã, e em outros escritos, Marx acentuou que o socialismo científico não se propunha atrair as pessoas com modelos arbitrários de uma sociedade perfeita, seu propósito era averiguar as tendências sociais e econômicas existentes a fim de estimular ou ativar as forças reais pelas quais a sociedade se modificava. Era preciso estudar as tendências históricas ou naturais em embrião ou, como disse Marx em 1843, abre aspas, fazer que estas relações petrificadas dancem cantando-lhe sua própria melodia, fecha aspas. Esta atitude de Marx era certamente oposta a todas as utopias sentimentais e moralizantes, mas não à esperança de uma única revolução violenta. Isto não significava que os socialistas devessem limitar seu horizonte a fins urgentes ou imediatamente alcançáveis, mas apenas que seus fins, incluído um fim último e a esperança de uma revolução política, deviam basear-se na observação das tendências históricas e não em imagens arbitrárias de um mundo perfeito. Em particular, Marx explicou a forma pela qual o capitalismo, segundo acreditava, estava criando as premissas de uma nova ordem, a saber, a coletivização dos processos produtivos, a polarização das classes e a formação revolucionária do proletariado pelas próprias condições de sua existência. Estas premissas tornariam possível e inclusive necessário o socialismo, mas nenhuma das mudanças no sistema capitalista teria significação socialista antes da vitória política do proletariado. Bernstein não se justificava invocando a autoridade de Marx em apoio de suas ideias, que entretanto acusavam a influência de Engels. A questão essencial não era aceitar ou rejeitar a violência revolucionária, mas a de saber se os processos de socialização da economia capitalista formavam já parte da construção do socialismo. Se o socialismo pode construir-se um pouco a pouco sob o capitalismo, não há razão para que esta transformação não deva completar-se um dia. Desta forma não haveria uma distância insuperável entre os dois sistemas. O movimento em direção ao socialismo não era o prelúdio de uma grande expropriação, mas simplesmente significava maior coletivização, mais democracia, igualdade e bem-estar, isto é, uma tendência gradual sem um limite predeterminado e, pela mesma razão, sem um fim último. Quando Bernstein disse que o fim não era nada e o movimento tudo, não expressava a banal exigência de que o partido devia propor-se metas factíveis. Antes de tudo queria significar que o fim último, segundo entendia a tradição marxista, a libertação econômica do proletariado mediante a conquista do poder político, não tinha um conteúdo definido. O movimento socialista era capaz de lutar com êxito por muitas mudanças que suporiam a realização de cada vez mais valores socialistas, se tivesse de viver meramente à espera de um cataclismo definitivo não serviria de fato aos interesses do proletariado. Além disso, segundo Bernstein, o SPD era já um partido reformista em muitas de suas atitudes políticas. As fórmulas revolucionárias de seu programa não eram consistentes com sua política real e apenas podiam atuar como freio sobre ela. Não se tratava de que o partido mudasse de política, mas antes de compreender a política que de fato seguia e de adaptar as ideias tradicionais à realidade. Igualmente, Bernstein rejeitou a fórmula do Manifesto Comunista, segundo a qual os trabalhadores não tinham pátria. Isto podia haver sido certo na década de 1840, quando o proletariado carecia de direitos políticos e não tomava parte na vida pública, mas era um anacronismo em um momento em que os trabalhadores haviam afirmado seus direitos como cidadãos e podiam influir no destino de seu país. O trabalhador tinha já uma pátria e boas razões para defendê-la. Da mesma forma, os socialistas não deviam condenar de antemão o colonialismo, sem atenção às circunstâncias e à forma pela qual se exercia. Marx havia escrito que as sociedades humanas não eram proprietárias mas usufrutuárias da terra que habitavam, e que era seu dever devolvê-la em melhor estado à posteridade. Por isto, dizia Bernstein, o direito a um determinado território não dependia de sua conquista, mas da capacidade de fazer dele um bom uso econômico. Os povos civilizados que podiam cultivar a terra proveitosamente tinham mais direito a ela do que os selvagens, sempre que não governassem brutalmente em prejuízo dos nativos. 5. O significado do revisionismo. Os escritos de Bernstein provocaram um sem número de ataques de marxistas ortodoxos de toda espécie. Quase nenhum escritor socialista importante deixou de somar-se à sua crítica, em Kautsky, Rosa Luxemburg, Plekhanov, Bebel, Labriola, Jean Jaurès, Adler, Mehring, Parvus, Clara Zetkin e muitos outros sentiram a obrigação de pronunciar-se,
o que mostrava que as ideias de Bernstein não eram uma aberração casual, mas a expressão de uma tendência genuinamente enraizada no movimento socialista. A crítica filosófica das ideias de Marx desempenhou um escasso papel nestas polêmicas, as observações do próprio Bernstein neste terreno eram triviais e errôneas. O aspecto de sua doutrina que suscitou maior indignação foi sua crítica à teoria da concentração de capital e sua afirmação de que a ordem existente podia transformar-se gradualmente mediante uma aliança entre o proletariado, o campesinato e a pequena burguesia. Plekhanov objetou que o abandono da premissa marxista segundo a qual os trabalhadores não podiam depositar suas esperanças em melhorar sua sorte sob o capitalismo significava que o socialismo já não era uma doutrina revolucionária e convertia-se em um programa de reformas legislativas. Se Bernstein tinha razão, disse Kautsky, o socialismo não tinha raison d'être. Labriola afirmou que Bernstein havia unido-se à burguesia liberal e Rosa Luxemburg assinalou que o socialismo seria desnecessário se a economia capitalista tivesse um poder de adaptação que lhe permitisse evitar as crises de superprodução. As críticas deste tipo eram puramente ideológicas e não expressavam mais do que um fundado temor de que, se Bernstein tivesse razão, deixasse de existir o clássico marxismo revolucionário. Mas a maioria dos críticos afirmava também que Bernstein partia de falsas premissas. Kautsky, Bebel e Rosa Luxemburg defendiam a teoria tradicional da concentração, e ao fazê-lo mostraram que este termo podia interpretar-se de diversas formas. Bernstein não havia discutido a existência de fusões e combinações de capital que aumentavam o número de grandes empresas industriais e sua participação na produção. Entretanto, negava a tendência do capital a concentrar-se cada vez mais em mãos de pequenos proprietários, eliminando os pequenos capitalistas. Rosa Luxemburg objetou que o sistema de propriedade por ações significava uma maior concentração, e não desconcentração, de capital, e isto era certo, mas não refutava a argumentação de Bernstein. Entretanto, a parte isto, todos os críticos ortodoxos advertiram que se fossem postas em questão a polarização das classes e o desaparecimento da classe média, desmoronava toda a doutrina marxista. A prática universal das sociedades por ações era apenas um método utilizado pelo capital para atrair as pequenas economias, e não tinha nada a ver com a divisão da sociedade em classes. Inclusive Jurer criticou a ideia de Bernstein de que as divisões de classe diluíam-se progressivamente e apesar de todas as diferenciações, dizia, seguia existindo uma divisão básica entre ricos e pobres. Jurer temia, além disso, que se fossem adotadas as ideias de Bernstein o movimento socialista perdesse seu caráter de classe, dissolvendo-se em um vago radicalismo. Neste aspecto Jurer apoiava Kautsky, ainda que suas ideias estivessem mais próximas das de Bernstein quanto à significação socialista das reformas e ao dever e direito dos social-democratas de aliarem-se com partidos não socialistas, a fim de alcançar objetivos em curto prazo. Rosa Luxemburg formulou mais claramente o núcleo da disputa. Se supõe que o capitalismo pode reformar-se vencendo gradualmente as consequências da produção anárquica ou melhorando o padrão de vida dos trabalhadores, então não há necessidade de lutar pela revolução. Mas esta reforma é impossível, pois a anarquia e as crises formam parte natural do capitalismo, e o trabalhador é explorado pelo fato de vender sua força de trabalho. Esta situação não pode eliminar-se ou melhorar-se sem expropriar os capitalistas, o que apenas pode fazer-se mediante uma tomada revolucionária do poder. Há, pois, uma diferença qualitativa entre a revolução e as reformas de qualquer tipo. A posição dos críticos não impediu que as ideias dos revisionistas se estendessem entre os social-democratas, a maioria dos quais havia sido reformista na prática antes que Bernstein publicasse suas teorias. É certo que havia numerosos líderes partidários e sindicalistas não interessados na teoria ou na revisão da doutrina do partido, e esta não era nenhuma ajuda nem um obstáculo para o processo cotidiano de luta, pactos e reformas, e podia deixar-se tal como estava, simplesmente para fins retóricos. Não obstante, uma vez introduzida a nova fórmula, aceitaram-na sem resistência. A ideia revolucionária era propriedade mais dos intelectuais do partido do que das massas trabalhadoras. Nos primeiros anos da disputa não se diferenciou claramente a futura ala esquerda do partido, e até o período da guerra ela esteve representada apenas por alguns teóricos e escritores que careciam de função organizativa ou influência prática e não constituíam um grupo permanente. Para os marxistas ortodoxos que proporcionavam ao partido sua organização e doutrina, como Bebel e Kautsky, respectivamente, as ideias de Bernstein eram um desafio à fé revolucionária que professavam com toda a sinceridade, e a seus olhos o partido era a verdadeira encarnação de seu programa, tanto no aspecto prático quanto teórico. Entretanto, se eram capazes de obter apoio majoritário para suas fórmulas antirrevisionistas, não era porque o partido estivesse imbuído de espírito revolucionário, mas porque a maioria de seus membros considerava inócuos seus slogans tradicionais e de escassa importância prática. Lenin adotou a ideia, ainda considerada como um dogma pelo movimento comunista, de que o revisionismo surgiu como ideologia reflexa dos interesses da aristocracia da classe trabalhadora, a qual a burguesia permitia desfrutar as sobras de sua festa de propriedade. E isto sugeriria que
Apenas uma pequena parte da classe trabalhadora alemã prestou atenção à doutrina reformista, enquanto a grande maioria era fervorosamente revolucionária. De fato, entretanto, o que posteriormente foi denominado por seus oponentes revisionismo prático encontrava-se principalmente entre os sindicatos, a organização de classe mais básica do proletariado. Além disso, por esta época os sindicatos ainda não possuíam a complexa burocracia que posteriormente se converteu em bode expiatório do oportunismo e do revisionismo. Em qualquer caso, se a explicação de Lenin fosse correta, seria muito desafortunada para a doutrina marxista. Se a aristocracia da classe trabalhadora é assalariada tal como os demais trabalhadores, e apenas se diferencia deles pelo fato de ganhar mais, poderia parecer que um padrão de vida mais alto transforma os trabalhadores de revolucionários em reformistas, mas, segundo o marxismo tradicional, a pobreza não é a fonte da luta de classes e da consciência revolucionária, e uma melhora em curto prazo da sorte dos trabalhadores não teria um efeito significativo sobre seu inato revolucionarismo. Quando escrevia Bernstein, a classe trabalhadora alemã tinha atrás de si um longo período de aumentos salariais reais e de luta eficaz em favor de medidas de bem-estar e de redução da jornada de trabalho. Tinha também uma poderosa organização política, cuja influência crescia decididamente. O Reichstag, é certo, não possuía muito peso, e a Prússia não havia introduzido o sufrágio universal, mas as eleições, a mobilização política e a comparação de forças alentavam as esperanças de uma vitoriosa luta em favor do republicanismo e inclusive da conquista do poder. A experiência real da classe trabalhadora alemã não confirmava de modo algum a ideia de que sua situação era desesperada e não podia ser reformada sob o capitalismo. Também na Rússia fez sua aparição uma tendência revisionista quando os social-democratas não eram mais do que um grupo de intelectuais e havia começado a surgir um genuíno movimento operário. A história do revisionismo não sugere que a classe trabalhadora seja naturalmente revolucionária porque está forçada a vender sua força de trabalho e por isto está irremediavelmente alienada. Assim, não foi apenas no campo doutrinário que o revisionismo pôs em questão a missão revolucionária do proletariado, esta crença foi desafiada, de forma ainda mais eficaz, pelo êxito do revisionismo como fenômeno social, o que despojou o socialismo de sua clamorosa expectativa de um combate final pela libertação universal. Em vez de um 14 de julho que encerrasse apocalipticamente a pré-história da humanidade, os reformistas ofereciam um programa de progressos laboriosos, graduais e pouco espetaculares. Criou-se assim o fundamento ideológico de uma nova social-democracia, cujo desenvolvimento posterior já pouco tem que ver com a história da doutrina marxista. Embora esta forma de socialismo derive geneticamente do marxismo, ao menos em parte, logo perdeu interesse por sua origem. A nova doutrina era um compromisso entre o liberalismo e o socialismo marxista, ou uma variante socialista do liberalismo. Aplicou-se a situações diferentes das contempladas pelo marxismo clássico, e apelava a motivações psicológicas diferentes. O crescente domínio do revisionismo na social-democracia alemã supôs o fim do marxismo concebido pelos socialistas antes da Primeira Guerra Mundial. Logo haveria de deslocar-se o centro de gravidade para o leste, onde a doutrina revolucionária encarnou-se em novas formas dinâmicas. Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 2. A Idade de Ouro. Capítulo 4. Bernstein e o revisionismo.